ouça essa canção que eu fiz por te amar. Hoje esse é o meu jeito de te abraçar. Oi, galera, ó, beijão pra vocês todos. Manda presente. Bom dia, bom dia, bom dia. Começando mais um domingo na presença do nosso Deus e um domingo especial. Feliz Dia das Mães aí para todas as mamães de nossa igreja, para todas as mães que estão aí separando esse tempo de culto ao Senhor. Começando aí esse dia na presença de Deus. Nada melhor do que, não sei se você, filho, já fez isso, mas levar um cafezinho da manhã para a mamãe e celebrar esse dia na presença de Deus aí, pela pessoa tão especial que Ele colocou em nossas vidas. Na verdade, que Ele usou para gerar nossas vidas, né? Já dizia em algum lugar, não sei quem foi que falou, mas é uma frase bem interessante, né? 50% do mundo são mulheres, os outros 50% vieram delas, né? Muito legal. Feliz Dia das Mães. Vamos começar nosso tempo de adoração ao nosso Senhor e celebrando esse dia tão legal na presença do nosso Deus. Muito bom. Vamos fechar nossos olhos, abrir os nossos corações aí, junta aí, abraça a tua família. Hoje o nosso tempo aqui vai ser bem rapidinho. A gente vai fazer uma breve reflexão na presença de Deus e você já poder preparar aí, arrumar a casa para sua mãe, preparar a comida para ela e por aí vai. Legal? Vamos fazer uma oração, colocando esse tempo diante do Senhor. Feche teus olhos, fala com o nosso Pai. Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua presença, Deus. Sabemos que é muito bom confiar e descansar no Senhor. Agradecemos por isso e pedimos para que o Senhor direcione nossos passos, que esse seja um dia de muita alegria, de celebração, pelas nossas mães e em especial ao Senhor, porque o Senhor tem preservado e cuidado de nossas vidas. Nós agradecemos por isso, Deus, e pedimos, nos ajude a nos aproximar de Ti nesse dia. É o que te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Vamos lá, só alguns avisos rapidinhos aí, importantes para todos nós. Primeiro, nossas sextas-feiras agora terão um tema para ser estudado nas próximas sextas, chama-se Casamentos em Perigo, e a ideia é trazer princípios bíblicos, trazer de fato à memória princípios bíblicos para aplicar em tempos de crise, né? Então, esse é o tema das nossas sextas. Então, vamos meditar aí no que a palavra de Deus diz, na teologia bíblica sobre o casamento. Legal? Então, esse é um dos pontos muito legais aí da nossa semana. Quarta-feira nós teremos a nossa conversa com o missionário Tiago e Suzana ali em Moçambique, para você conhecer um pouquinho melhor do campo missionário e também da missão que eles estão fazendo ali, bem como deles, né? Bom, esse é um aviso legal, importante. Você tem que estar por dentro de todas as redes sociais, tá bom? Eu tava pensando aqui, todo domingo eu tô dando vários avisos, né? Para de dar esses avisos aí, tá tudo na rede social, tá bom? Então, Facebook, YouTube, Instagram, aplicativo da igreja, tá tudo que você precisa está ali. Todas as informações necessárias estão ali. Só lembrando que hoje de manhã não tem culto para as crianças, mas à noite terá, tá bom? Então, todos os cultos da noite temos cultos das crianças. Então, você vai ter acesso a tudo isso através das redes sociais. Então, entre nas redes sociais, acesse as redes sociais, inscreva-se nelas para ficar sabendo de tudo aquilo que acontece na nossa igreja, para que você faça parte e se envolva naquilo que precisa, tá bom? São coisas muito legais aí e muito importantes para todos nós. Um último aviso também importante é com relação aos dízimos e ofertas. Então, nós temos a alegria de saber que fazemos parte de todas as maneiras na obra do Senhor. Deus nos tem dado esse privilégio, inclusive também através dos dízimos e ofertas. Então, se você crê nesse princípio bíblico, nesse ensinamento de Deus acerca da nossa contribuição com todas as áreas da nossa vida, na obra dele, inclusive da área financeira, você pode fazer sua contribuição com alegria, com generosidade, com amor, não para ganhar nada em troca, não por necessidade, não por obrigação, mas realmente, de fato, crendo nesse princípio bíblico, você pode fazer através dos meios eletrônicos disponíveis ou então procurando um dos
nossos tesoureiros. Lembrando que isso aqui é um princípio bíblico que nós temos. Você e eu somos lembrados que fazemos parte e temos o privilégio de fazer parte da obra do Senhor de todas as maneiras possíveis, tá bom? Quero convidá-lo a louvar o Senhor cantando um cântico a Ele nesse tempo. Adore o nome dEle, pois Ele é este Deus que demonstra a sua tremenda graça sobre nossas vidas. Legal? Vamos louvar o nosso Senhor mais um pouquinho, cantando a Ele a tremenda graça. Muito bom poder louvar o nosso Senhor, queridos, e
Não sei se você está com a sua família aí no sofá, não sei se você está com a sua família na mesa do café da manhã, ou se você está vendo sozinho, mas se nós estamos aqui é porque Deus nos deu o privilégio de poder ouvi-lo, de poder cultuar e falar com Ele. Eu quero muito desafiar nossas vidas, desafiar a minha vida, desafiar a sua vida hoje, olhar para a providência e cuidado dEle, mesmo em tempos de crise, que nós possamos ser desafiados pelo Senhor a confiar e depender dEle em todos os momentos da nossa vida. Não sei se você já parou aí no seu cantinho, mas junta aí com a família mais uma vez, vamos orar mais uma vez ao nosso Senhor, colocando nossas vidas na presença dEle e dedicando esse momento tão somente a Ele também. Legal? Vamos orar ao nosso Senhor. Pai, muito obrigado por tudo, obrigado por esse tempo, obrigado porque podemos louvar e entoar o Teu nome, dizendo que Tu és santo, dizendo que o Senhor tem uma graça inigualável, tremenda, que é derramada sobre nossas vidas. E obrigado, Deus, porque nós podemos meditar na Tua palavra, ouvir a Tua voz e ter do Senhor o direcionamento para os nossos passos. Deus, muito obrigado por isso. Nós te agradecemos muito e assim oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Se você ainda não fez uma homenagenzinha à sua mamãe, você tem ainda o dia para fazer, legal? Estamos no comecinho do dia, então se você não fez o café da manhã, prepara um belo almoço, prepara uma bela mesa de almoço, arruma a casa, mas lembre-se da sua mãe, não deixa passar em branco esse dia tão especial aí para sua mamãe, tá bom? Vamos lá, vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Êxodo capítulo 2, versículo 1 até o versículo 10. Nós vamos dar uma olhadinha nesse texto rapidamente. Êxodo capítulo 2, versículo 1 até o versículo 10. O trecho é de 10 versículos, é um pouquinho longa a leitura nesse sentido, mas eu quero convidá-lo a ler comigo, tá bom? Afinal, a gente está lendo a Bíblia, a gente está ouvindo a voz de Deus e não dá para a gente deixar de lê-la quando precisa. Então, pega na tua Bíblia aí, se você tem uma Bíblia de papel, mexe nela, é mais fácil do que mexer do celular, quando você está usando o celular para participar do culto, legal? Então, mexe um pouquinho na tua Bíblia aí, Êxodo, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 10. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, então tá logo no inicinho, lá nas páginas iniciais da sua Bíblia, legal? Êxodo, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 10. Diz assim a palavra de Deus, lê comigo aí. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, tá bom? Aí a gente tem a ideia de que é Arão e Joquebede, legal? E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do rio Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisto, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: Este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: Leve este menino e amamente-o para mim. Eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: Porque eu o tirei das águas. Legal, gente, que texto maluco é esse, né? Para quem não está familiarizado com a história, o que está acontecendo aqui, neste momento, o povo de Israel, ele está morando no Egito, o que antes era uma moradia com alegria por parte do faraó, agora surgiu um novo faraó que não conhecia José, que não conhecia o povo de fato de Israel, então era um povo que estava ali dentro do Egito, crescendo cada vez mais e se tornando maior que o próprio povo egípcio. Então o rei, percebendo isso, vendo que este povo estava se tornando muito forte, lá no versículo 15 do capítulo 1,
ele ordena às parteiras dos hebreus, que se chamava Sifra e Poá, que quando ajudassem as hebreias a dar à luz, verificassem se era menino. Se fosse, matassem os meninos, e se fossem meninas, deixassem-as viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não fizeram isso. O que aconteceu aqui? Qual é a grande crise? A grande crise é que mais uma vez, né, um dos reis governantes aí de alguns dos impérios, e agora no egípcio, mandou matar as crianças nascidas, mandou fazer um genocídio, mandou matar as crianças nascidas do povo de Deus. E aqui, esse é o contexto que se encontra a família de Moisés, né? Nesse caso aí, Joquebede. Eles têm um filho chamado Moisés, nesse momento, até o versículo 10, não tem nome, é a criança bonita que nasceu nesse contexto de perseguição, que seria morto. Ele era um menino e tinha recebido a ordem, o povo tinha recebido a ordem de que os meninos deveriam morrer. É interessante a gente perceber que os planos do rei de dominar sobre o povo de Israel e de fato, acabar com esse povo, no sentido desse povo não ser usado por Deus, ele é frustrado por várias mulheres, né? Ele é frustrado pelas parteiras, ele é frustrado pelas mães do Egito, ele é frustrado pelos pais de Moisés e frustrado pela própria filha, a princesa ali do faraó, né? A princesa do Egito. Então, você vê Deus agindo e preservando aí Moisés de uma maneira muito interessante. As parteiras temendo ao Senhor mais do que ao rei, e nós devemos aprender isso, né? Devemos temer mais a Deus do que aos nossos governantes, do que aos nossos sistemas políticos, honrando ao Senhor em tudo isso. Legal? Isso não nos dá o direito de ser anarquistas, mas nos dá o direito de escolher a quem nós obedeceremos naquilo que destoa da vontade de Deus. Nós podemos obedecer a Deus. É o que acontece aqui nesse texto com as parteiras. Mas vamos lá, vamos pensar um pouquinho no que está acontecendo. Eu quero que você repare em alguns trechos interessantes aqui nesse versículo, nessa passagem que nós acabamos de ler, tá bom? Então olha aí na sua Bíblia, por exemplo, no versículo 2, diz assim: E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Agora, o que é esse bonito, né? Vale a pena a gente parar um pouquinho e pensar isso. Se você for olhar em Atos, capítulo 7, lá no Novo Testamento, né, quando vai falar sobre o nascimento de Moisés e por aí vai, do plano de Deus para a redenção da história, quando você olha lá para Atos, capítulo 7, versículo 20, diz o seguinte: Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Versículo 20. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por que a gente precisa reparar um pouquinho nisso, né? Porque essa beleza de Moisés, ela não é uma beleza meramente de física, né? De feição, mas Deus ele tinha alguma coisa proposta através da vida de Moisés. Isso era nítido quando existe a narração vinda ali no Novo Testamento falando isso, falando que de fato ele era extraordinário. Olha lá também para Hebreus, capítulo 11, versículo 23, se você quiser dar uma olhada na tua Bíblia. Diz o seguinte: Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Tá vendo? Não é coisa da minha cabeça não, que eu li lá Atos 7. Não, o que acontece aqui é que a Bíblia, ela de alguma maneira, ela demonstra que em Moisés existia de fato um propósito específico. E os pais perceberam isso logo no seu nascimento. Ora, ele era bonito, não só bonito, ele não era lindo, não só lindo, ele era de fato um menino que tinha algo diferente que Deus havia preparado para ele. E os pais repararam isso. Isso é uma coisa muito interessante da gente reparar logo de cara nesse texto de Êxodo capítulo 2. Agora,
vale a gente pensar ah, na consideração, eu quero só fazer um parênteses, né? Isso aqui não está no texto, é só um parênteses mesmo, na consideração que as mães têm pelos filhos, na sua maioria, obviamente, né? Tem mãe que não deveria nem se chamar de mãe, mas falando das mães no geral, na mãe no sentido mais restrito da palavra mesmo, aquela que ama e cuida dos seus filhos, a mãe, ela sempre não sei se você já recebeu esse elogio, né? Mas a mãe ela vai olhar para você como filho e vai falar: meu filho é o mais lindo do mundo, né? E sempre vai querer dar e fazer algum elogio do filho. Mães de recém-nascido, em especial, de filhos, primeiro filho, quando uma mãe fala: nossa, meu filho já está falando, não, mas o meu já falou, eu te amo, aí falou paralelepípedo 3 vezes, né? A criança tem 1 ano e as mães já querem a colocar o filho, levantar o filho ali, a bola do filho acima de tudo. Então, a consideração da mãe é um negócio muito legal. Mas quando você olha aqui para esse texto, uma coisa que eu gostaria de refletir é que os pais, eles têm o privilégio de enxergar no filho e de promover e direcionar o filho para aquilo que Deus tem preparado para eles. Uma mãe que ama o Senhor, ela enxerga do Senhor aquilo que ela tem para incentivar, para cultivar, para direcionar seu filho a fazer a vontade de Deus e cumprir o propósito de Deus na sua vida. Isso é muito legal. Os pais veem isso em Moisés logo no início, logo no seu nascimento. Mas não vamos parar nesse parênteses aqui, que é só um parênteses mesmo, né? Falar que todos os filhos têm um propósito de Deus, e vocês pais, você mãe, em especial no Dia das Mães, né, você tem o privilégio de notar isso diante do Senhor e direcionar isso nos seus filhos para a glória do Senhor também. Mas eu não noto, eu não sei. Você pode se colocar na presença de Deus e Deus de fato te direcionará e te mostrará isso. Deus ele quer que você faça parte da formação do seu filho no propósito dele. Mas vamos lá, vamos um pouquinho mais para frente, versículo 3 diz o seguinte: quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Uma coisa importante da gente notar aqui é de fato a fé, né? Mas também a confiança num plano desesperado de uma mãe, num plano desesperado dos seus pais de preservar a vida do filho. Assim, é mais elucubração, é mais ideias aqui, mas todos os egípcios, né, todos aqueles que moravam no Egito sabiam que as princesas, né, a realeza, elas se banhavam ali no rio Nilo. E a gente vê na narração que a irmã de Moisés ela vai acompanhando o cesto para ver onde ele chegaria. E quando chega ali na casa, no palácio do rei, né, aquela menina então ela se oferece para procurar uma mulher para dar de amamentar aquele menino. A gente não sabe ao certo se isso estava de fato nos planos de Joquebede, nos planos aí da mãe de Moisés. A gente não tem certeza disso. Mas uma coisa muito interessante é você ver que ela prepara um cesto ali, que de fato ficaria protegido de entrar água, e colocar num rio que dava direcionamento ali para o palácio, para o reino, para o palácio do rei, ali onde ele seria encontrado pela princesa, né? Não sabemos se esse é o plano, mas sabemos que isso aconteceu e que de fato era o plano de Deus. Mas num plano de desesperado da mãe e de confiança no Deus que estava soberano sobre a história, ela simplesmente fez a ação de perceber que diante do cuidado dela ele não teria mais proteção, e então ela despeja esse cuidado nas mãos de Deus. A confiança e a dependência dela é um negócio muito legal de se notar. E a gente vê que isso não é por acaso, porque se você for olhar a palavrinha no original aí do cesto, essa palavrinha ela se repete somente na Arca de Noé. É muito interessante isso, né? A grande arca preservando a humanidade, e aqui um pequeno cesto que é utilizado para preservar aquele que Deus usaria para libertar o povo de Israel do Egito. Tudo isso está debaixo do cuidado e do plano soberano de Deus. Isso não foi posto por acaso.
E o papel da mãe aí também não. O papel dos pais aí também não. O papel dela de preservar e cuidar da vida de Moisés foi um papel essencial nesse projeto de Deus, que era libertar o povo de Israel do Egito. Diante das crises e diante de um plano desesperado da sua mãe, em meio a essa crise, ela dependeu de Deus. Algumas coisas são importantes da gente notar aqui, de pensar, por exemplo, nisso que está acontecendo. Eu quero convidá-la, por exemplo, a pensar um pouquinho nessa ideia. Repara só, por exemplo, quando Ana, ela clama ao Senhor, ela chora ao Senhor por um filho. Ela não poderia ter filhos. Lembra dessa história? Então ela vai lá, clama ao Senhor para ter filhos no templo, e Deus então concede esse filho. Só que uma das coisas muito interessantes na história ali de Ana, né, é que ela pediu por esse filho, mas ela não segurou esse filho para si. Antes ela prometeu: Senhor, eu consagrarei esse filho a ti. E ela de fato faz isso. Ela de fato confia, ela de fato depende. E quando esse filho ele é desmamado, ela entrega a ele ali no templo para que ele seja consagrado e seja então um sacerdote, seja então usado pelo Senhor na obra de Deus para o povo de Israel. A gente vê essa confiança e dependência em grandes mulheres da palavra do Senhor citadas na Bíblia. E isso é muito legal de notar na mãe de Moisés. Ela depende do Senhor aí, ela fala: olha, Senhor, está aqui. Sob meus cuidados, debaixo da minha casa aqui, não tem mais proteção alguma, então eu quero confiar e depender do Senhor. Vou colocá-lo aqui no rio, confiando que o Senhor está direcionando esse cesto para o lugar onde ele deve ser preservado. Então, o cuidado de Deus é visto numa mãe que depende de Deus. É uma segunda ideia que eu gostaria de trazer para ti aqui. Nesse Dia das Mães, em especial, e uma aplicação para todos nós, né? O cuidado de Deus é visto naquele que depende de Deus. E aplicando a mãe, o cuidado de Deus é visto nos filhos, na mãe que depende de Deus para cuidar dos seus filhos e proteger os seus filhos. Isso é muito legal. A gente vê esse cuidado de Deus aí nesse texto de Êxodo capítulo 2, versículo 3. Ela então faz isso, e então versículo 4 em diante, a irmã do menino fica observando de longe para ver o que aconteceria então a esse bebê. Mais uma coisa, né? O texto ele não dá direções certas, no sentido assim: olha, a mamãe instruiu a irmã, instruiu a Miriam ali para acompanhar o bebê e ver se ele ia cair no palácio. Se caísse no palácio, se ela falaria para... Não, o texto não fala dessas questões, detalhes específicos. E, ao meu ver, me parece que nem tudo foi tão bem planejado assim. A mãe simplesmente descansou no cuidado de Deus e a irmã acompanhou o que aconteceria com aquele cesto. E Deus ele foi direcionando a partir de então e mostrando o seu cuidado a partir da dependência e da fé de fato que ela teve no Senhor, e fé lembrando esperança daquilo que nós não vemos, daquilo que nós não de fato estamos enxergando, e ela fez isso. Agora olha só que interessante, o versículo 5. A filha de Faraó descera ao Nilo para tomar seu banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Pensa aqui, gente, ela é filha do faraó. Ela é filha do rei. Ela é filha daquele que mandou matar os bebês meninos de todo o povo de Israel. E a princesa, ela repara, ela sabe, ela percebe isso. Pô, esse aqui é filho dos hebreus. Como filha do faraó, ela poderia muito bem falar: olha, tem uma ordem para matá-lo, livra-se desse bebê. Mas não. Ela então sente pena de Moisés, ela olha para Moisés e ela fala o seguinte: olha, vamos pegar esse menino para a gente aqui. Nisso, lembrando aqui, as servas da princesa estão ali com ela no banho. Nisso aparece a irmã, muito bem se fazendo de serva, provavelmente, e ela fala: quer que eu chame alguém para cuidar desse bebê, para dar de amamentar? A princesa não ia dar de amamentar para o filho.
E essa menina, então, ela vai e chama, com a permissão da princesa, chama a própria mãe de Moisés para então amamentá-lo. E Deus usa da graça dele e da ironia, de fato dele, para, através desse cuidado que a mãe está tendo com o filho, a princesa pagar, inclusive, esse trabalho, né? Então, Deus ele traz o sustento dessa família através do próprio palácio de onde surgiu a ordem para matar os meninos. No caso, o filho dele. O cuidado de Deus, a preservação do filho dessa mulher, vinda pelo próprio Deus, né? E isso é muito legal. O que eu gostaria de refletir com vocês, então, é justamente essa ideia. Primeiro, nós precisamos olhar para aquilo que Deus tem de propósito para os nossos filhos, que Deus tem de propósito para as vidas daqueles que Deus colocou sob nossos cuidados. Essa é a primeira coisa que acontece no texto, no versículo 2, quando os pais olham para os filhos, e eles olham e falam, como esse menino é bonito. Mas não só isso, eles perceberam que existia algo de diferente neste menino, que é o que a gente vê em Hebreus capítulo 11, versículo 23. Temos que ser sensíveis àquilo que Deus quer fazer através dos nossos filhos. Mamãe, você provavelmente tem esse privilégio e tem essa percepção, né? Pelo menos é algo que pude experimentar com minha mãe, que meus irmãos puderam experimentar com minha mãe, e o que a gente pode ver com muitas mães e seus filhos. Por isso, não desista daquilo que Deus tem para o seu filho. Segunda coisa que a gente precisa lembrar é que nós experimentamos o cuidado de Deus quando nós descansamos no cuidado dele. Aquela mulher, ela descansou no cuidado de Deus, por isso ela experimentou o cuidado de Deus com seu filho. Quando ela colocou o seu filho no cesto e falou, aqui ele não terá segurança, mas o Senhor o guiará para preservá-lo. E isso é o que acontece logo em seguida, quando o bebê chega à princesa. E a princesa, então, debaixo do direcionamento de Deus, decide preservar a vida de Moisés, sustenta, sem saber, a mãe de Moisés para amamentar o filho. E então, no tempo determinado, esse filho é de fato entregue à princesa para ser criado e educado por ela, mas dentro de um propósito específico do Senhor, que seria prepará-lo para tirar o povo de Israel da escravidão do Egito, assim como ele foi tirado das águas para ser preservado diante disso tudo. Uma coisa muito legal, e um paralelo muito legal que a gente vê na história de Moisés é o que Deus faz para a preservação da humanidade e a preservação do povo de Israel logo mais na frente. Colocando dentro de uma arca, dentro de um cesto, né? E tirando-o da água, assim como tirou o povo de Israel do domínio do Egito. Isso aqui são coisas muito legais que vale a pena a gente notar. E eu gostaria de refletir contigo justamente nessa ideia que nós estamos vendo aqui. Mamãe, parabéns pelo seu dia e que você possa descansar no Senhor para poder experimentar o cuidado dele na sua missão de ser mãe e de criar os seus filhos. Mamãe, papai, vocês têm o privilégio de perceber e de ser sensíveis àquilo que Deus quer fazer através dos seus filhos. Por isso, preserve-os na presença dele. Em terceira coisa, saiba que Deus ele tem um propósito específico para o seu filho e que o seu filho não é seu. Você precisa entregá-lo ao Senhor para que o Senhor faça a obra através dele. E isso aí, simbolizando na última parte do texto, quando a mãe entrega o filho de fato para a princesa, para que ela então crie esse filho depois de desmamado. Seus filhos não ficarão para sempre sob os seus cuidados. Deus ele te deu esse privilégio por um período de tempo, para que no determinado tempo ele possa cuidar de outros, o seu filho possa cuidar de outros. Esse é o tempo que nós temos. Nós nunca deixamos de estar debaixo do cuidado de Deus. E a melhor maneira de desfrutar isso é descansando nesse cuidado. Parabéns às mamães que já têm feito isso. E o nosso desafio é, se você tem
dificuldade de descansar em Deus, de consagrar seu filho ao Senhor, e de fato olhar para o seu filho e enxergar que Deus ele tem um propósito específico para ele. Talvez numa gravidez indesejada, talvez nas lutas que você tem enfrentado, com as crises dentro do seu lar, e ainda assim com o filho sofrendo tudo isso. Você precisa, assim como a mãe de Moisés, no momento de crise, no momento de risco de vida para com seus filhos, pôde enxergar de Deus, obviamente, que Deus ele tinha um plano traçado para seu filho. E no momento certo, a mamãe de fato o consagrou ao Senhor, sem temer, mas confiando e descansando no cuidado do Senhor. Que você e eu, pais, né? Que você, mamãe, possa conseguir descansar em Deus e enxergar esse plano de Deus na vida do seu filho. Que você possa preservá-lo na presença e no cuidado de Deus. E que você possa consagrá-lo ao Senhor, para que Deus faça aquilo que Ele tem para fazer através dos seus filhos. Amém? Se você tem tido dificuldade na criação dos seus filhos, eu quero desafiá-lo a se colocar na presença de Deus. Se você tem sofrido como mãe o abandono dos seus filhos, eu quero também colocá-la diante do Senhor. Se você tem visto o fruto dos seus filhos, o fruto do seu descanso no Senhor, na vida dos seus filhos, eu quero também orar contigo e falar e descansar no Senhor, que tudo está debaixo do cuidado dEle. Vamos fazer isso neste momento e pedir a Deus a sabedoria para que Ele guie o seu coração, suas palavras, seus passos. Vamos falar com o nosso Senhor? Feche teus olhos aí onde você está e ore a Deus comigo. Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pelo teu cuidado e pelo teu amor. Obrigado porque celebramos hoje o Dia das Mães. Essas mulheres tão especiais que o Senhor nos deu o privilégio de ter em nossas vidas. Obrigado, Deus, porque o Senhor deu o privilégio a elas também de ser mãe, porque isso é um privilégio. Obrigado, Deus, porque isso tudo vem de Ti. E por mais que seja uma missão praticamente impossível, difícil, cada família uma família, cada casa uma casa, e por mais que exista um ditado, né, mãe é tudo igual, a gente sabe, Deus, que tudo está debaixo do Teu controle, que o Senhor tem um propósito específico para cada família, o Senhor tem um propósito especial e um plano especial para cada mãe e cada filho. E nesse sentido, a gente quer colocar diante do Senhor nossas vidas. Pedimos pelas mães, cuide delas, Deus, dê sabedoria na criação para aquelas que ainda estão nessa fase dos pequenos, que o Senhor desperte cada vez mais o amor que vem de Ti no coração delas e a sabedoria que vem de Ti também, para que elas enxerguem o que o Senhor quer fazer através da vida deles, descansem no Teu cuidado e os consagrem a Ti. Também te pedimos, Deus, que o Senhor dê sabedoria para as mães de adolescentes, que o Senhor dê sabedoria para as mães dos mais velhos, que o Senhor console e cuide do coração daquelas mães que de alguma maneira estão desamparadas pelos filhos, que o Senhor venha a resgatar nos corações dos filhos o entendimento de que eles precisam honrar pai e mãe e que eles façam isso nesse dia, que pela Tua graça, Deus, nós possamos testemunhar da Tua poderosa mão agindo na vida de todas as pessoas, através dessas mães queridas que descansam no Senhor. Nós oramos realmente agradecidos por tudo, no nome santo de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Queridos, vocês têm aí um dia para aproveitar com os seus pais. A gente está em quarentena, não dá para almoçar juntos muitas vezes, não dá para passar o tempo juntos. Tem gente que está com o privilégio de estar com a mãe em casa, tem gente que não está com esse privilégio. A minha mamãe está bem longe da minha casa, não tem como eu vê-la hoje. Beijo, mãe, né? Mas você não pode deixar passar em branco esse dia. E por mais que você não possa se aproximar dela por causa do perigo da quarentena, do perigo do vírus, que você possa se aproximar dela através da tela, através da oração, através da ligação e da expressão do carinho que você tem por ela, do amor que você tem por ela. Se você tem alguma coisa que não a perdoou, né, ou você tem alguma coisa que você realmente tem peso no seu coração, que hoje seja um dia de liberar esse perdão e de amar a sua mãe da maneira que Deus quer que você o faça. Honra teu pai e tua mãe,
porque isto agrada a Deus, né? Então que você possa ter essa atitude hoje. Para aqueles que experimentaram o luto, que as boas memórias venham, mas que isso nos leve para mais perto do Senhor, né? É muito difícil, mas vale a gente lembrar que Deus ele teve um tempo determinado e que essas boas memórias precisam ser levadas aos pés da cruz, né? E honrá-lo nesse dia de hoje. Que Deus te abençoe, um bom dia com a sua família, louve ao Senhor com a sua família, com a sua mamãe. E para a gente terminar esse culto aí, vai mais uma homenagenzinha dos filhos para suas mães. Esse mês, todos os finais de cultos a gente vai colocar, do domingo, tá? A gente vai colocar as homenagens dos filhos. Então os filhos estão gravando vídeos aí. A gente não coloca todos os filhos hoje, né? Não dá, né, gente? Senão a gente vai ficar aqui até amanhã vendo o vídeo. Então, vários vídeos picotados. Na semana passada teve uns já. Hoje vai ter mais alguns dos filhos falando para a mamãe o quanto os amam. Legal? E à noite tem mais. Que Deus te abençoe. Um bom dia na presença do nosso Senhor. Feliz Dia das Mães. Feliz dia do... Olha, se eu achar, eu vou esfregar na tua cara, né? Que seja um feliz Dia das Mães para todos vocês. Beijo. Tchau, tchau. Dona Vera, muito obrigado por ser essa mãe e essa avó tão carinhosa e dedicada a nós. Nós somos privilegiados e muito gratos a Deus por ter você em nossas vidas. Feliz Dia das Mães, te amo. Ô mãe, esse ano nós quase te perdemos, né? Então se já era muito especial o Dia das Mães para nós, por toda a sua parceria, por toda a sua amizade, por todas as pausas que você fez na sua vida para nos servir, como mãe, como amiga, esse ano é muito mais especial. Glória a Deus pela sua vida, que Deus te abençoe muito, nós te amamos imensamente. Mãe, feliz Dia das Mães, por tudo que a senhora representa, por tudo que a senhora é de exemplo para mim. Muito obrigado pelos ensinamentos, pelas dicas, nem todos os puxões de orelhas, mas eu te amo muito. E a mãe das minhas filhas também, muito obrigado por ser essa mãe batalhadora, essa mãe dedicada. É isso, amo vocês. E para todas as mães que estão assistindo aí, um feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães, mamãe. Muito obrigada por tudo que você faz, viu? Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães, ó. Um beijão e uma passão. Te amo, mamãe. Mamãe, te amo. Fala, filho. Te amo. Te amo. Fala, mamãe, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, que Deus abençoe a sua vida. Legal, essas são algumas das homenagens feitas às mamães. Filhos, não se esqueçam de mandar seus vídeos, tá bom? A gente não tá pedindo para cada um, não. Então, manda seus vídeos. É breve, tá bom? É só um feliz mamãe, que nem foi aí, né? Mamãe te amo e tal. Manda pra gente, manda pra mídia, né? Pro Ministério de Comunicação, para que a gente possa montar os vídeos que precisam ser montados para sua mamãe. Não deixe passar em branco, tá bom? Deus abençoe, queridos. Um bom dia na presença de Deus.